A santa paz de Deus, amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados ouvintes, glórias a Deus. Nesse canal Tudo Se Fez Novo, a qual estamos aqui nessa tarde maravilhosa para nós estarmos meditando na luz da santa palavra de Deus, amém? Glórias a Deus. Para quem? Aqui é o irmão Jackson. Louvado seja o nome santo. Glórias a Deus. Estamos aqui para agradeço desde já esse maravilhoso trabalho que nasceu do coração de Deus para os nossos corações, amém? Eu costumo dizer que nós estamos, amados, apenas nutrindo aquilo que o Senhor tem confiado, tem nos concedido para nós, tem nos revelado para nós, porque não podemos fazer nada sem que do alto seja revelado. E requer uma revelação especial do nosso Senhor e Salvador Jesus pelo seu bom Espírito, amém? E agradeço a todos que tenham assistido o vídeo do canal Tudo Se Fez Novo. Os irmãos podem estar acompanhando lá, entra lá no YouTube, coloca o meu nome inteiro, Jackson Antônio Alves, e todos podem estar lá acompanhando esta obra maravilhosa e aprendendo também, porque nós estamos aqui aprendendo com o nosso Senhor e Salvador Jesus, para nós adquirirmos uma fé firme para a grande volta do Senhor e Salvador Jesus, amém? Conhecimento, sabedoria, que assim é que é para nós ganharmos a sabedoria do Senhor, para aprendermos a palavra santa do Senhor. Ela que nos protege, ela que nos guarda, ela que nos dá o caminho, nos dá a instrução para as nossas vidas, até o último dia do Senhor. Amém? Aqui estamos aqui expandindo o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o amor e o poder de Deus a toda a humanidade. Amém? Esta é a obra maravilhosa que o Senhor tem concedido aos nossos corações. Gostaria agora que todos tivessem com as suas escrituras sagradas ali em Mateus capítulo 5. O Senhor tem revelado para nós a palavra, a qual nós já estamos aí mais uma vez aí meditando nessa palavra, que eu sei que grandes obras, grandes maravilhas o Senhor tem para nós, para revelarmos para nós, amém? Então vamos lá, com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo de Deus, vamos ler ali Mateus capítulo 5, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aqui fala o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como de se assentar, se aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Glórias a Deus, este sermão maravilhoso da bem-aventurança, temos compreendido e o quanto é importante para nós esse sermão da bem-aventurança, esses princípios que o Senhor tem colocado em nossos corações. E nós estamos falando aqui exatamente do versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra.
Então nós estamos falando por que os mansos herdarão a terra. E nós estamos comentando muito, o Senhor tem colocado em nossos corações. E alguma outra coisa que nós estávamos aqui falando, dando continuidade a esta obra maravilhosa, alguma coisa que impede, outra coisa que impede a mansidão é falar mal. A Bíblia, terminantemente categórica nesse sentido, em Tiago 4, capítulo 4, versículo 11 e 12, dizendo: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Olha essa palavra em Tiago, ela falando, amados. Então, aquele que fala mal um do outro, aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, ele fala mal contra a lei também, contra os princípios do Senhor, contra a lei, e julga a lei, não é? Ora, se julgas a lei, quando você julga a lei, não está cumprindo, não é observador, não está cumprindo a lei. Mas está o quê? Se colocando como juiz, ou seja, não é observador da lei, mas juiz. Agora eu digo, irmão, tem o justo, tem o nosso juiz, o justo e justificador, todo aquele que nele crê não perece, mas terá vida eterna. Esse é o verdadeiro juiz. E o Senhor Jesus, quando ele vier, ele virá como o juiz, glórias a Deus, não é? Porque aí ele fala no versículo 12, continuando, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tu. Porém, quem és que julgas? O próximo ponto de interrogação. Então nós já temos apenas um legislador e juiz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E quem somos nós para julgar o nosso próximo? Então nós temos que compreender isso e temos que prestar bem atenção no que vamos abrir a boca, no que vamos falar. Então observe que falar mal um dos outros, essa questão é tão grave, tão solene, que Provérbio, lá capítulo 11, versículo 11 e 12, ele diz: pela bênção os retos suscitam as cidades, pelas bênçãos os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos ímpios é destruída. Olha que maravilhoso. E o que despreza o próximo, versículo 12, o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, esse se cala. Olha que maravilhoso, irmão. Amém? Em outras palavras, o homem que não tem juízo, né, no final, aqui ele fala que, essa é a questão, ele fala que pela bênção que os retos suscitam, ou seja, pelas bênçãos do justo, a cidade se exalta, a cidade se alegra, mas pela boca dos ímpios é destruída. Olha só, amado. Então o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, esse se cala. Então o homem que não tem juízo, em outras palavras, ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. O homem prudente, esse se cala, mas o que despreza o próximo é falto de senso. Glórias a Deus. E essa questão de falar mal um dos outros é tão grave que Deus abomina. Este é o pecado que a alma de Deus mais abomina, amados. Sabia? São 6 coisas. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Lá fala em Provérbios, glórias a Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunha falsa que prefere mentiras
e o que semeia contenda entre os irmãos. É isso que está em Provérbios lá. Observe lá como o rei Salomão apresenta esses 7 pecados abomináveis aos olhos de Deus. E esses sete pontos citados são frutos do pecado. Mas esses pecados não estão relacionados aos 7 pecados capitais, não. Primeiro, ele fala que a expressão olhos altivos significa o quê? Altivez, arrogância, orgulho. Ou seja, que se sente superior ou muito digno em comparação com os demais, agindo consequentemente com soberba e superioridade. Tem muitos assim, amados, muitos assim. Então, a expressão olhos ativos, olha os olhos altivos, línguas mentirosas, olha só. Então esse olho altivo significa isso, amado. Glórias a Deus. O arrogante são pessoas que menosprezam o próximo e tratam os outros com desprezo. Nós encontramos muitas pessoas, irmão, é difícil de lidar. E o Senhor Jesus também foi tratado com desprezo, não foi? Quem age orgulhosamente de forma arrogante não se preocupa com o próximo. Jesus Cristo, que é o próprio Deus, foi humilde, manso, recebeu todos com amor. Olha o exemplo maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus. A língua mentirosa, segundo ponto. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Glórias a Deus, ele odeia os lábios mentirosos. Mas se deleita com os que falam a verdade. Olha lá, Provérbio 12, versículo 22. A verdade prevalece, amados. Como nós falamos, o adversário, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. O adversário. E os que são fiéis e agem com a verdade, Deus tem prazer. Deus tem prazer. Palavras, somente palavras, instrumentos poderosos, podem fazer o bem ou o mal. Olha com que nós vamos abrir a boca e as palavras não vão falar. Agradar ou desagradar a Deus. Então nós temos poder, a nossa palavra que sai da nossa boca, ela tem poder para tanto fazer o mal como para fazer o bem. Tanto para agradar ou desagradar a Deus, dependendo de sua sabedoria e veracidade. Dependendo da sua sinceridade. Isso depende da sua sabedoria, da sua veracidade, da sua sinceridade. Portanto, é melhor ficar em silêncio do que ter lábios mentirosos. O sábio fica em silêncio. Então, pode ver que o diabo, ele é um mentiroso, é o pai da mentira. Está lá em João 8, versículo 44. Nele não há verdade. Nada que provém da mentira é proveitoso. Não existe mentira boa, não existe mentira pequena, mentira boa, ou mentira pequenininha, ou mentira grandona, né? Tudo mentirinha ou mentirona, tudo é mentira, tudo é pecado. E Deus é verdadeiro e se agrada daquele que fala a verdade. Terceiro lugar, mãos que derramam sangue inocente. Pois já falamos, os homicidas não herdarão o reino de Deus. As consequências desses atos são graves. Nós falamos aqui, Caim matou seu irmão Abel, porque seu coração era má, movido pela inveja, o matou. Então não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão, porque suas obras eram más, e a de seus irmãos, de seu irmão Abel, eram justas. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Está lá. Fala. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Então as pessoas movidas pela maldade, elas são capazes de derramar sangue, direta ou indiretamente, para o benefício próprio. Então temos que tomar cuidado. Lembra que nós acabamos de falar que não devemos
A mentira, né? A mentira é como homicida. Então nós temos que ter cuidado, amados, daquilo que nós vamos falar, amém? Glórias a Deus. É o que mais aborrece a Deus é esses pecados, irmão, amado Deus. Então, nós temos que entender lá o quarto, o coração que traça planos perversos, Provérbios 6:12. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Entendeu? Em outras palavras, o perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. E essas pessoas são más, sem caráter, não tem valor, só maldade, pois a maldade realmente não tem valor para ninguém. O perverso é uma pessoa com o prazer em prejudicar o próximo. Deus odeia aquele que não tem caráter, amados. Deus odeia. Aqueles que não têm escrúpulos para alcançar os seus objetivos, nem que seja necessário prejudicar alguém. Olha só. Ele não tem remorso, ele não tem medo de errar, não tem caráter. É isso que ele fala, irmão. São homens têm escrúpulos. O versículo diz que o perverso anda de um lado para o outro. Por isso devemos ter cuidado para não estarmos envolvidos nos seus planos maldosos. Então ele está de um lado para o outro, fazendo os seus planos, tramando os seus planos, irmão. Amado Deus. Então nós temos que cuidar quando nós nos colocamos, quando nós estamos ocupados com as coisas concernentes do Senhor, quando a nossa mente está ocupada com a palavra de Deus, iluminando a nossa mente, amados. Quando nós estamos iluminando a nossa mente, olhando a palavra, ele não tem espaço para que ele possa vir nos pegar, amado. Amém? Não tem espaço. Para nós não demos espaço para nos envolvermos com o adversário, com os planos maldosos. Amém? Então, essa pessoa aqui, maldosa, não hesita em fazer algo desonesto, injusto. Glórias a Deus. Então, quinto lugar é que os pés que se apressam para fazer o mal, seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruínas e destruição. Marcam os seus caminhos. Isaías 59, versículo 7. O profeta Isaías denuncia o povo de Israel contra a violência e engano naquela época. A mentiras, injustiças, com a consequência de Israel não tinha paz. E com isso a consequência é que Israel não tinha paz com isso. E como que nós andamos nos caminhos da mentira, nos caminhos tortuosos, no engano. Isso não, a nossa alma não tem paz, amado. Nossa alma não tem paz. Glórias a Deus. E essa mesma passagem citada em Romanos capítulo 3, versículo 15 e 17, que abrange o pecado como universal. São os seus pés velozes para derramar sangue. Olha, versículo 16, nos seus caminhos há destruição e miséria. Versículo 17, desconheceram o caminho da paz. Tá vendo? Tá lá aqui em Romanos capítulo 3, versículo 15 e 17. Desconheceram o caminho da paz. Eles não têm paz, porque muitas vezes o povo de Israel, naquela época, Deus permitia o inimigo afligir a alma deles, amado. Afligir as almas, tirar a paz dele para que ele pudesse reconhecer os seus atos pecaminosos, para que pudesse reconhecer os caminhos maldosos dele e voltarem-se para Deus, e converterem-se a Deus, voltarem para o caminho do bom, correto, para que eles pudessem voltar para o caminho da justiça, amados. Mas caso contrário, você vai ter guerra na tua vida. Por isso que muitas pessoas
enfrentam guerras, amados, e não sabe por que não tinha necessidade de enfrentar guerras diariamente na vida deles. Muitas vezes a adversidade vem, amados. Muitas delas vêm para nos provar, para o Senhor nos corrigir e crescermos, adquirindo maturidade espiritual, mas muitas delas, irmão, porque nós somos teimosos, porque nós somos desobedientes e não encontramos paz na nossa vida. Amém? Isaías 57, Isaías 55, versículo 9, só pensamentos de iniquidade falam. Isaías capítulo 57, versículo 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Olha só, amado. Observe que os que negam a paz aos outros não irão conhecer a paz na própria vida, amados. Então, é isso. Aquele que não semeia a paz, pode ver o lugar aonde aonde não está na fila daqueles que vão receber a coroa da vida eterna, mas aqueles que falam para o Senhor no Hades, no inferno, lá não encontra paz, lá não há paz, vão sofrer eternamente. Então, um dos lugares que a gente pode conhecer, pode entender é esse, irmão. Não irão conhecer paz na própria vida. Então, essas passagens estão dispostas para as pessoas perversas, que só querem maquinar o mal. Ao invés de buscarem a prática do bem, só querem buscar a prática do mal. Então, Salmo 119, verso 101, fala que afasta os seus pés de todo o caminho mal para obedecer a tua palavra. Afasta os pés de todo o caminho mal para obedecer a tua palavra. Então, simplesmente não gostar do mal não é suficiente para o homem de Deus. Ele abomina o mal sob todas as formas e intensidades. Então, esta rejeição ao mal fez com que o salmista diga: apartai-vos de mim, malfeitores, pois não existe amizade nem comunhão possível entre a escuridão e a luz. Então é assim. Portanto, amados, faça o bem e use os seus pés para manter-se no caminho do Senhor. Sexto, testemunha falsa que espalha mentiras. Provérbio 25, versículo 18. Como uma marreta, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Então, o mentiroso, então fala aqui, o mentiroso, o acusador que dá falso testemunho contra o seu próximo é como instrumento de morte, está aqui, ó. Como uma marreta, ou seja, como um martelo, como uma espada ou uma flecha aguda. Amém? Como instrumento de morte. É uma metáfora isso aqui. Fere causando dor e ferida que penetra até o fundo, não é isso? São instrumentos de morte, mencionado em Provérbios. Imagina um martelo pesado de madeira, ou um outro nome chamado na Bíblia, que está como maca, em grego, um martelo ou uma clava, uma arma medieval, como uma arma medieval na época, usada na batalha. Imagine, a clava machuca, causa grandes feridas. Não é instrumento de guerra? Grandes feridas. A flecha perfura o coração, penetra profundo. A espada, então, ela inflige feridas profundas. Então, e os três podem representar os vários efeitos nocivos do falso testemunho. Como ele prejudica a reputação, estraga bens e priva de vida. Entendeu? Aquele que fala, entendeu? Aquele que, como diz, nós falamos, aquele que é mentiroso. Olha como que a mentira é grave, amados. Ela machuca, ela fere, ela mata.
como instrumento como instrumento como instrumento de morte, de guerra, que é usado nas guerras medievais. A flecha, o martelo, a espada. É uma metáfora a qual nós estamos comparando. Portanto, o falso acusador, o falso testemunho, a popular fofoca é algo detestável diante de Deus. E quem se utiliza de falso testemunho age de má fé, prejudicando o próximo. Espalhar mentiras gera injustiça, brigas. E uma hora ou outra, quem espalha mentira pode se tornar uma vítima dela. Então, glórias a Deus. Em sétimo lugar, é aquele que semeia ou provoca discórdia entre os irmãos. Tito, capítulo 3, versículo 9. Evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates à lei, porque não têm utilidades e são fúteis esses debates. Em outras palavras, evite, porém, controvérsias tolas, genealógicas, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então, amado, não tem necessidade de nós discutirmos essas coisas, amado, não traz proveito nenhum para nós. Então, observe que o apóstolo Paulo fala, estava admoestando Tito a evitar tudo que pudesse promover a persividade entre os cristãos. Então, não é necessário, irmão, falarmos coisas que são fúteis, que não têm proveito nenhum. Só gera briga, só gera contenda. Então evite conversar, discutir com pessoas que espalham mentiras, intrigas. Elas são rebeldes e não concordam com nada, amado. É alguém que faz uma escolha satisfazendo a si mesmo, sem levar consideração aos outros. Então essas pessoas jamais tem que orar por elas e ficarmos calados por elas. Ela é obstinadamente presa a uma opinião que não é íntegra e que ameaça até a unidade da igreja. Uma pessoa assim deve ser repreendida. E se ela ou ele não considerar a reprimenda, deve ser evitado. Entendeu? Deve ser evitado. Então Deus abomina aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Este é o sétimo ponto. A Bíblia diz que a sua alma, a sua alma abomina, a alma de Deus. O que mais abomina a alma de Deus é esse, amado. Amém? Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olha que grave. Aquele que se aproveita da palavra de Deus para provocar contenda, discussões, né? Comete um gravíssimo erro. Olha, presta atenção. O Senhor Jesus nos dá exemplo. Enquanto Jesus estava aqui na terra estabelecendo o seu reino, teve que enfrentar muitas pessoas que se utilizavam das escrituras para criar tumulto. Não era assim que os fariseus, os saduceus, os hereges, os homens conhecidos como doutores da lei, queriam de qualquer forma pegar Jesus. Eles queriam de qualquer forma ter alguma razão para destruir Jesus. Glórias a Deus. Era assim. Glórias a Deus. Enquanto Jesus estava aqui, irmão, para criar tumulto. Principalmente enquanto Jesus realizava milagres, chegando a curar no sábado. Nós vimos, muitos religiosos queriam discutir a legalidade do ato, amados. Infelizmente, certas questões bíblicas podem afastar as pessoas de Deus, matando até a sua fé. Então nós temos que ter cuidado de como nós temos que agir com essas pessoas. Lembrando, o pecado que a alma de Deus mais abomina são as pessoas que espalham intrigas entre os irmãos, que falam mal dos irmãos. Por isso devemos dar bom testemunho, agir com justiça. Vamos ler 1 João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Glórias a Deus. 1 João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Os filhos de Deus e os filhos do maligno, que fala. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Olha que maravilhoso, amado. Para destruir as obras, a verdade ele destrói a obra do inimigo, prevalece, amados. Então, pois o pecado é o espírito de rebelião contra a lei de Deus. Isso que é pecado. O espírito significa isso, o espírito de rebelião contra a lei de Deus. Interpretando o raciocínio de João, usando o tempo presente grego, ele não declara que os cristãos são incapazes de cometer um ato ocasional de pecado, não. Mas que eles não são caracterizados pelo espírito de iniquidade, levados impotentemente a uma prática habitual do pecado. Não. Ou seja, os cristãos genuínos não têm prazer no pecado. Nós não temos prazer no pecado. Mas João, ele deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro. Usando o tempo presente grego, ele não declara que os cristãos são incapazes de cometer um ato ocasional de pecado. Não, somos falhos. Mas eles não são caracterizados pelo espírito de iniquidade. Eles não são levados a impotentemente a uma prática habitual do pecado, não. De forma alguma. E o crente que anda na luz que Deus revelou não pode deixar de reconhecer sua própria natureza pecadora, não. Isso que nos faz a diferença. Nós reconhecemos a nossa própria natureza pecadora. Mas isso não significa que ele não deve pecar como os injustos. Amém? Vamos voltar para trás um pouquinho lá. Olha lá em Glórias a Deus, capítulo 1 João, capítulo 1, vamos lá, do versículo, do capítulo 1, vamos ver se tem aqui, capítulo 1, do 8 ao 10, olha que ele fala aqui: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Está vendo? Então é natureza natural. Nós podemos falhar, capítulo 2 e 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Olha, ele escreve para a igreja. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos pecados próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Entendeu? Então, amados, nós lemos aqui agora, se nós não dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Amém? Não fazemos parte de Deus. Mas se nós conhecemos a natureza pecadora, e se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então é isso que nós queremos que os amados entendam. Mas isso não significa que ele deve pecar como os injustos, não. Mas podemos errar, sim. Se dermos crédito às palavras opostas, contrária de Deus, por exemplo, o joio, a palavra de Deus, ela significa a semente. E o joio é a palavra do diabo. Se nós dermos ouvido para o joio, é possível pecar assim. Então, portanto, o pecado é natural ao filho do diabo, que vive pecando desde o princípio e tem prazer em pecar. Mas não é natural ao filho de Deus, que não pode viver pecando sem a condenação do Espírito Santo, pois um constante apego ao pecado contradiz a reivindicação de ter um conhecimento pessoal com Cristo. Então tá aí o segredo, amados. Se nós realmente entregamos a nossa vida verdadeiramente, genuinamente a Cristo Jesus, irmão, nós conhecemos a natureza, conhecemos que nós podemos pecar, a sua própria natureza pecadora, nós conhecemos.
E nós não pecamos porque nós temos prazer no pecado, porque nós somos filhos de Deus, andamos na luz. Mas não significa que não podemos errar. Podemos, se dermos crédito ao diabo, a palavra oposta, o joio, que não quer nos rastar, que quer nos tragar, que quer nos destruir. Então não devemos, amado, ouvir a palavra oposta, contrária à nossa fé, amados. É muito importante isso. Amém? Glórias, eu repito. Portanto, o pecado é natural ao filho do diabo, que vive pecando desde o princípio e tem prazer em pecar, mas não é natural ao filho de Deus, que não pode viver pecando, ou seja, o filho de Deus que vive na luz, não pode estar, não pode viver pecando sem a condenação do Espírito. Porque se nós fazemos alguma coisa errada, o Espírito Santo de Deus, ele nos condena, ele nos chama a atenção. Pois um constante apego ao pecado contradiz, então, se nós se apegarmos ao pecado, então podemos dizer que se nós se apegamos ao pecado, como podemos dizer que nós realmente servimos a Cristo Jesus, amados? Olha aqui. Então, por isso, a palavra de Deus deve ser tratada com respeito, reverência, temor, buscando o entendimento, evitando discussões, como nós estávamos falando. Quem alimenta discussões causando briga, discórdia entre os irmãos, age contra os princípios de Deus. Portanto, aquelas pessoas que espalham intrigas, discorda, mentira entre os irmãos, falam mal, cometem grave pecado que a alma de Deus mais abomina, amados. Presta atenção. E o que é ser manso? Uma pessoa mansa perdoa as injúrias. Meus amados, esta bem-aventurança toca na essência da vida cristã. Jesus diz assim em Marcos capítulo 11, versículo 25 ao 26, vão anotando aí. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha que pesado isso aqui também, amados. Amados, observe, Jesus diz assim, e quando estiverdes orando, estiveres orando, ele não está dizendo, ele não disse estiverdes orando. Como nós podemos estar orando, buscar a face de Deus cheio de pecado, amado? Se o nosso coração está amargurado, fazendo mal, com ressentimento, com mágoa, só cometendo erros, injustiça contra o próprio irmão, contendo a briga, como que nós podemos chamar esta alma para orar, para estar conosco, orar? Ela não tem, amados, glórias a Deus, a pessoa ela não tem força, amados. Ela não tem força de orar, temos que orar por ela. Ela de si mesma não tem força. Então, quer dizer, quando estiveres orando, quando você for orar, quando estiver orando, quando você achar que você deve, quando você achar que você está preparado para dobrar o seu joelho e dobrar diante de Deus e clamar ao Senhor, e Deus ele responde com toda a sinceridade, de um coração limpo, não fala de um coração sincero, limpo, com as mãos limpas, com o coração sincero e limpo. Então Deus ele responde, amados. E quando estiver orando, ele não diz que se estivermos orando, porque pressupõe que o crente já está orando. Já está orando. Como que o crente ora, amados? Não tem força de orar. Não sei se os irmãos estão compreendendo. Quando o coração está rebelde, quando ele está cheio de mágoa, ressentimento, vou repetir outra vez, fazendo só o que é injustiça, criando intriga, espalhando mal. Amados, como que ele vai ter força para orar, amados? Se o irmão tiver, estou falando para a igreja, o irmão estiver com o coração magoado contra outro irmão,
Como que ele vai dobrar o joelho para orar? Que força? Como que ele vai tomar a santa, sentar na mesa, que é o mais grave, sentar na mesa com o Senhor para tomar a santa ceia, amado? Estão compreendendo? Então, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai tiverdes, quando estiver orar, e quando você se preparar para orar, antes de orar, ele está dizendo, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas também. Observe, amado. Ele diz, se estiveres orando, porque ou seja, primeiro perdoa antes de orar. É o mesmo que Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe, portanto, no altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Você acha que Deus vai receber, amado, a sua oferta com o coração magoado contra alguém? Com alguma injustiça, algum erro que você fez? Amado, é grave. Isso significa que o perdão deve ser uma prática constante. Não é algo que fazemos uma vez e esquecemos, não. É 24 horas, contínuo. Deus nos perdoou primeiro, a despeito de todos os nossos pecados. Assim como Deus perdoa diariamente os nossos pecados, devemos entender e estender esse mesmo perdão a outros constantemente. Porque ele pode impedir, amado, de você se aproximar de Deus. Ele pode impedir as vossas orações. Pois na oração, dependendo da alma, pode emocionar-se ou não. Mas eu digo, perder, isso, se colocar diante da tua presença de Deus e se humilhar e pedir perdão, isso é de alma, amados. É de alma, não apenas por emoção. Pois o coração, dependendo da alma, pode emocionar, não por emoção, emocionar-se ou não. A emoção, o choro, não nos torna a oração mais poderosa, não. Não, nós podemos estar chorando, mas os nossos corações estão distantes. Não de remorso, não da presença de Deus, não porque Deus conhece não porque Deus conhece a sinceridade do coração. Ele conhece o que está dentro do nosso coração, amado. A Deus não nos podemos enganar. Precisamos entender isso porque podemos confundir fé, piedade, amor a Deus com sentimentalismo, tornando a oração apenas como espetáculo de emoções e sentimentos humanos. Isso não vale a nada, amado. Aqui está bem explicado, não vale nada, amados. Fazer espetáculo é como que eu costumo dizer, né? Até não devemos dizer, mas como falam que aquele parente, muitas vezes você vê lá no funeral, ou vê no velório, que chora, e a pessoa conhece aquela pessoa que nunca foi visitar, a pessoa nunca foi saber se está bem ou não, né? Que abandonou, um exemplo, né? E falo que é choro de crocodilo, né? Choro de crocodilo. Não adianta chorar choro de crocodilo. Quando morre, chorar um choro de crocodilo, um choro de remorso. Não adianta. Não fez quando pôde fazer, quando estava viva. Não adianta fazer depois que está no caixão. Não adianta fazer, conversar com o morto quando está dentro do caixão. Não adianta pedir perdão para o morto dentro do caixão. Ele não morreu, ele está esquecido. Não fala mais, o espírito dele não está ali, só está o carne ali, só está a matéria dele, amado. Não resolve nada. Então, fazermos enquanto é vivo. Então não adianta aí, precisamos entender isso, porque podemos confundir isso, fé, piedade, amor, Deus com sentimentalismo, tornando uma oração apenas como um espetáculo de emoções e sentimentos humanos. Não. Como os fariseus,
Eles eram hipócritas, como Jesus dizia, gostavam de ser vistos pelos homens de pé, na sinagoga e nas esquinas das praças orando, pois já receberam a recompensa. Não é assim que Jesus falava? Em Mateus 6, capítulo 6, versículo 5. Ou adoravam a Deus só de boca, mas cujos corações estavam endurecidos ainda. Jesus não estava condenando a oração, não está condenando a oração e nem criticando a oração em público, não é isto. Mas ele conhece dentro do coração. Se fizermos com coração sincero, genuíno, limpo, mas ele está condenando os corações pretensiosos e ostentativos e que atrai atenção, entendeu? É isso. Precisamos entender que uma condição para a oração que prevalece é um espírito perdoador. Isso é importante. Não adianta você estar orando e você está indo na igreja e você está pregando mas o seu coração está sem perdoar, amados. Está sendo o quê? Está sendo como hipócrita. Está sendo como os fariseus hipócritas que gostam dos serviços pelos homens, como aquele que está orando com sentimento, sentimentalismo de humanos, sentimentos humanos, irmão. Não procede do coração, amado. De sinceridade, não adianta nada. Então, ela precisa um coração perdoador, irmão. Precisa perdoar, um coração puro, sincero. Coração puro e sincero diante de Deus. O Deus ele não recusa ouvir, amados. Mas caso contrário, é em vão, inútil. Olha que Jesus está dizendo em Marcos capítulo 11, versículo 25, orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Então Jesus está dizendo que as vossas orações estão sendo impedidas de subir aos céus dessa maneira, amados. É isso. Se não perdoardes, versículo 26, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então, olha que Jesus está dizendo que você não pode orar se você não perdoar, que você não pode ter êxito nas suas orações se você não perdoar. Ou seja, as suas orações não serão correspondidas, porque quem não perdoa não pode orar, quem não perdoa não pode ofertar, quem não perdoa não pode adorar, quem não perdoa não tem paz, quem não perdoa adoece. Quem não perdoa é flagelado, quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa não pode ser cristão. Quem não perdoa não é manso, amados. Manso é aquele que perdoa. Glória a Deus. É isso que Jesus está dizendo. A verdadeira interpretação desta palavra é essa, irmão. Pensa que você pode fazer a obra de qualquer maneira? Pensa que você pode chegar diante de Deus de qualquer maneira? Fazer a obra de Deus de qualquer maneira? Você está enganando os homens, mas não está enganando a Deus, está enganando a si mesmo, amado. Que proveito disso você tem? Você tem que abrir a mão de tudo isso aí e ter um coração sincero, um espírito perdoador, manso, que libera perdão e que aceita perdão, não que retém perdão, que não sabe perdoar. Jesus não aceita. Nada disso cresce, amado. O seu ministério não cresce. Amém? Jesus foi humilde de coração e manso. Olha aqui. E Pedro nos dá o testemunho sobre ele. Por quê? Porque Pedro mesmo ele era um homem brabo, briguento, turrão, preconceituoso, teimoso, desconfiado. Sobre ele, porque quando Jesus foi ultrajado, ele não revidou com o ultraje. E quando maltratado, não fazia ameaça. Essa é a atitude do manso. Olha que Jesus passou. E Jesus também tratou de Pedro o coração de Pedro. Pedro ele teve uma cura interior, glórias a Deus. É assim que Deus ele faz. Deus ele quer te curar interiormente, o seu coração, amados. Amados, como foi de Pedro. O Pedro ele tinha as suas diferenças, ele tinha
ele tinha um coração, sim, um coração teimoso, um coração, ele era teimoso, ele era briguento, ele era turrão, ele era o entrão, ele queria os caráteres de Pedro, ele tratou do caráter de Pedro, amado. Assim é o seu também, o coração seu tem que passar por uma cura interior, e só Jesus pode te curar, amado. Se você deixar, amado, amém? E como deve ser o perdão? Primeiro tem que ser real, tem que ser sincero, como nós falamos. Deus não nos mostra, Deus não mostra para você o perdão dele e fica para ele com o seu pecado, para jogar esse pecado no seu rosto em hora oportuna. Olha que importante, às vezes você não conhece, ele não mostra o perdão dele, Deus não mostra para você o perdão dele, quer dizer, ele pode te perdoar, mas ele é um perdão, não é um perdão sincero, não é um perdão do coração, ele não perdoou coisa nenhuma. Porque mais para frente ele vai jogar na sua cara, quando tiver oportunidade, ele vai jogar na tua cara, entendeu? Então por isso que você tem que perdoá-lo genuinamente. Às vezes nós dizemos assim, eu perdoo você, mas a primeira oportunidade, no primeiro momento, na primeira situação conveniente, nós jogamos aquela situação perdoadora há anos no rosto da pessoa. Isso não é perdão, lembra? Nós dizemos que perdoamos aquele ato, perdoamos aquela pessoa que cometeu algo, e já passaram anos e anos e anos e anos, décadas, e você começa a jogar no rosto da pessoa aquele mesmo erro que a pessoa cometeu na tua vida, cometeu contra você, e você começa a acusá-la, a jogá-la, apontá-la. Não é assim em muitos casais? É assim? Você começa a acusá-la, então você não perdoou coisíssima nenhuma. Se você lembrou do pecado e começa a jogar na cara dela, você não perdoou coisíssima nenhuma, amado. Tem que perdoar genuinamente, porque quando nós perdoamos, nós esquece. Deus nos perdoou primeiro e nos perdoou todos os nossos pecados. Ele falou que lançou na profundeza do abismo, do mar. Ele não lembra, ele não acusa os nossos pecados de uma vez por toda. Jesus, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário e morreu, entregou a obra que Jesus, ele oferecendo-se a si mesmo na cruz do Calvário, a obra redentora, ele nos perdoou de uma vez por todas os nossos pecados. Ele não volta para trás. Ele não lembra os nossos pecados. Amados. Amém? A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Em Hebreus 10, versículo 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Versículo 17. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha que maravilhoso, amados. Amém? Observe, enquanto a antiga aliança podia trazer apenas lembrança dos pecados, amém? Porquanto agora a nova aliança, o novo pacto fizemos com o Senhor Jesus, da graça o verdadeiro perdão. A nova aliança traz o verdadeiro perdão, porque nós vivemos na graça, amados. Aquilo que a lei ela não podia fazer, a lei antiga não podia pagar, ela não podia anular. Ela tinha que anualmente você tinha que fazer expiação pelos seus pecados. O próprio sacerdote fazia expiação pelos seus próprios pecados e depois fazia do povo. Anualmente tinham que subir no templo para o sacrifício, para o perdão dos nossos pecados. Agora não precisa mais. Esta graça, essa lei, amado, esta lei, amado, ela não veio mudar nem revogar, mas esta lei já completou a nossa vida. Jesus, ele foi o justificador de todo aquele que nele crê, mas que aquele que morreu por nós, todo aquele que nele crê não pereça. Ele foi o justificador de todo aquele que nele crê. Amém? Portanto, essa nova aliança já nos perdoou. Basta você aceitar este perdão. Amém? Como é que tem que ser o perdão? Tem que ser pleno, sincero. A Bíblia diz em Salmo 103, Deus é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades. Versículo 4, quem da cova redime, quem
quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Olha que maravilhoso, amado, como da águia. Olha que maravilhoso. Olha o que o perdão traz para nós. O perdão traz vida, ele traz coisa nova, ele nos renova, nos fortalece. Glórias a Deus. Dá conta, redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice. Então aqui, glórias a Deus. Tem que ser pleno. Deus é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ele perdoa, ele nos sara. Olha o que o perdão faz. As nossas enfermidades, redime a tua vida, te coroa de graça. Que farta de bens na tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Olha o que o perdão faz. Uma pessoa que não é mansa, ela perdoa algumas injúrias e outras não. Como aquela mulher, não adianta nada disso, amados. Como aquela mulher que o pastor foi visitar no leito da sua enfermidade, na hora da sua morte, o homem de Deus disse: minha irmã, a senhora está pronta a perdoar a pessoa que lhe ofendeu? E ela respondeu para o pastor: eu não perdoo, pastor. Eu sei, estou morrendo e vou para o inferno, mas eu não perdoo. Olha só. Sabe, não perdoa, amados. Glórias, é terrível. Portanto, o perdão ainda tem que ser real, sincero, genuíno, pleno, constante, meus queridos amados. É isso que o perdão tem que ser. O perdão é sempre perdoar, ficar na prontidão. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. E Pedro disse: até quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Até 7 vezes 7? Até 7 vezes? 7? Até 7 vezes? 7? Não, Pedro. Até 70 vezes 7, olha, ou seja, o perdão é ilimitado, amados. Não tem limite. Olha como é infinito o perdão. Mateus 18, versículo 21 e 22 fala: então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Observe, Jesus não dá uma fórmula legalista ou matemática para o perdão, em número, para o perdão, pois o perdão é ilimitado. A expressão perdoar 70 vezes 7 significa perdoar sempre, infinitamente, significa perdoar a quem nos ofende, mesmo que não nos peça perdão, nós temos que perdoar. Mesmo que nós estamos aqui esperando o perdão daquela pessoa, não. Mesmo que ele nos perdoe. Mesmo que ele não nos perdoe, nós temos que ir lá, não ficar esperando, já perdoar ele 7 vezes 7. Perdoar de forma imediata e incondicional. Esquecer a ofensa e não levá-la em conta no futuro. Restituir a confiança original. Retribuir com o bem ou mal recebido. Perdoar de coração com amor misericordioso e compassivo, sincero. Olha só, amados, glórias a Deus. O perdão nos dá saúde, ele nos cura. Sabia que o perdão ele cura o nosso interior, nosso coração, ele nos dá saúde. Nos aproxima de Deus. E transforma o nosso coração rancoroso e cheio de ressentimento em um coração misericordioso, um coração curado, amados. Oh, como vale a pena nós perdoarmos. Pedimos para que o Espírito Santo de Deus venha tocar em nosso coração duro, nosso coração magoado, cheio de ódio, de ressentimento, de mágoa, por uma pessoa, por uma coisa pessoal contra uma pessoa, ou contra qualquer outra coisa que ela fez no seu coração. Amados, quando você perdoa, você sai curado, renovado como águia. Transforma tudo isso em um coração misericordioso, em um coração capaz de perdoar. Traz paz. Exercitar o perdão não é fácil, eu sei que não é, amados. Por uma coisa que a pessoa te fez muito grave, talvez, é difícil perdoar. Mas é só o Espírito Santo de Deus, irmão. Ele pode fazer com que você venha transformar o seu coração, amados. Amém?
Por isso que Pedro perguntou quantas vezes devemos perdoar. Ainda mais Pedro, como nós havíamos falado, um caráter difícil, um temperamento explosivo. O Pedro, ele era turrão, preconceituoso, medroso, desconfiado, entrão. Mas Jesus curou o coração, ele teve essa cura interior, ele transformou a ponta dele apacentar as ovelhas. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pois já perdoamos uma, duas, e tem hora que alguém fala, já cansei de perdoar. Não, irmão, não pode. Se alguém não perdoar, se não perdoarmos, se retermos o perdão ao próximo, isso bloqueia um canal de comunicação, santificação entre Deus e você, entre Deus e o seu povo. Nós acabamos de falar, amados. Você não consegue se chegar diante da presença do Senhor, as nossas orações não são respondidas, pois reter o perdão nos tortura e abre porta para os espíritos malignos, torturadores. Olha só, abre porta. Vai e reconcilie-se com teu irmão. Vai, deixa a tua oferta do altar e vai imediatamente reconciliar com o seu irmão. Reconcilia com a sua esposa se você tiver brigado. Não dorme separado da sua esposa. Isso abre portas para os demônios entrarem na sua vida, para os espíritos malignos, torturadores. Isto é dar legalidade para o inimigo agir na sua vida. Amados, não deixe que isso aconteça. Reconcilie o quanto mais rápido possível. Peça perdão. Quando as pessoas se arrependem e pedem perdão de joelhos, a maioria de nós é capaz de perdoar. Mas o Senhor Jesus exige que lhes perdoemos, mesmo que não se arrependam, nem nos que peçam perdão, amado. É fácil perdoar, é fácil se arrepende e pede perdão de joelhos. A maioria de nós, sim, é capaz de perdoar. Sim, quem nos cometeu. É fácil de perdoar, mas o Senhor Jesus, ele mesmo que a pessoa não se arrependa, aquela que a pessoa não se arrependa do ato que ela fez para você, você vai lá e mesmo assim você deve pedir perdão a ela. E Jesus ensina, quanto maior o perdão, maior é o amor, amado. Lucas 7, nota aí, capítulo 7, versículo 47 a 50. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, olha que exemplo maravilhoso, nós estamos terminando. Pois ela me amou muito. Amém? Portanto, os pecadores dela, que são muitos, foram perdoados, pois ela me amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Pois o perdão cura, quebranta o coração. Amém? Ressentimento cheio de mágoa. O perdão cura o coração não perdoador. Você viu lá, ela ungiu os pés do Senhor Jesus, amado. Ela foi lá, a pecadora, conheceu o seu pecado, se arrependeu, chegou aos pés dele, do coração puro, sincero, ungiu os pés do Senhor Jesus, enxugou os pés do Senhor Jesus. Ela trouxe o óleo, o mirra sobre os pés, que era um óleo caríssimo. Trouxe, perfumou os pés de Jesus, enxugou com seus próprios cabelos. Olha só aquela atitude daquela pecadora, amados. Pois ela amou muito Jesus. Por que ela fez isso, amado? Glória a Deus, porque Jesus amou muito ela. Amou primeiro uma pecadora. E ela passou a amar muito, muito, amados. Por aquele que o amou, por aquele que amava, ela passou a amar. Quando nós amamos, nós contagiamos os corações aqueles que não sabem amar, amados, dos pecadores. Pois o perdão cura, quebranta o coração, o ressentimento cheio de mágoa, o perdão cura o coração não perdoador. O poder da falta de perdão é potencialmente perigoso para qualquer um de nós. Portanto, não é a quantidade de perdão ou perdoar sempre. Quando que pede perdão, o faz com humildade e arrependimento sincero e perdoa para sempre, amado. Amém? Não é perdoar sempre, mas fazer com o coração sincero.
Na oração dominical, em Mateus capítulo 6, versículo 11 ao 13, Jesus ensina na oração: o pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele nos ensina. Precisamos do perdão de Deus e devemos perdoar os outros diariamente no amor, para não sermos tentados, amados, para não abrirmos brechas para o inimigo agir na nossa vida. O perdão nos liberta da tentação do mal. Glórias a Deus. Estamos terminando aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, quem vive sem perdão, sim, quem vive sem perdão morre sem misericórdia. Não há ser que seja manso, a não ser que você seja manso. Você não pode ser súdito do reino de Deus sem perdão. Uma pessoa mansa, finalmente, é uma pessoa que recompensa o mal com o bem. Amar os inimigos, fazer o bem a eles, orar por eles e amar é a marca de uma pessoa mansa, amados. O apóstolo disse em Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21, já falamos, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Amém? Nós falamos, lembra que nós falamos lá, amontoará brasa viva sobre a cabeça dele? Glórias a Deus. O que é brasa vivas? O que é brasa vivas? Glórias a Deus. O que ele vai fazer? Vai ensinar ele, vai quebrantar o coração dele, amado. Vai quebrantar o coração dele. Louvado seja o nome santo. Vai quebrantar o coração dele, nós falamos. Vai ensinar ele a amar, ele vai reconhecer o seu pecado. Nós falamos muito sobre isso. Vai montar brasa viva sobre a cabeça dele. Ele vai acabar se envergonhando daquele ato que você vai chegar e você vai perdoar ele, vai amar ele. Ele vai ficar confundido. Ele vai ficar vergonhoso. Ele vai ter agora, vai mudar. Ele vai transformar o coração dele, amado. Vai criar a transformação dele. Não te deixe vencer o mal, mas vença o mal como bem. Bem, 1 Pedro 2, versículo 20 e 21. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Olha que maravilhoso. Glórias a Deus. Olha o que Pedro fala, amados. Amém. Portanto, a Bíblia diz que nós temos que ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Temos que seguir, temos que ter o caráter de Jesus. Temos que andar como ele andou, temos que agir como ele andou, temos que ter os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. E isso tudo é mostrar que a integridade pessoal, mental, psicológica e espiritual flui dessa conversão. Isto é prova, irmão, de que nós servimos ao Senhor genuinamente, de todo o coração, de toda a nossa fé, de um coração sincero. Que os nossos pensamentos sejam mesmo Cristo, a maneira de andar, a maneira de agir, a maneira de falar. Oh, glória! Fazendo bem, isto é bom aos olhos de Deus. Quando nós fazemos o bem, suportamos perseguições injustamente, Deus agrada por ver que a sua graça está agindo em nossa vida. E aqui não se trata agir injustamente de pecar e receber o que merece, não é de pecar, ou seja, a punição, receber punição, ou seja, esse versículo está falando de sofrer injustamente, amados, de sofrer, fala de justiça na vida daqueles que não são tratados como deveriam. É isso, irmão. Como fazermos o bem,
agir injustamente, não é pecar receber o que merece, ou seja, a punição, não. Está falando de sofrer injustamente, aquele que sofre injustamente, fala da injustiça na vida daqueles que são tratados como deveriam. Então, é isso. Deus tem prazer nisso, amados. Que glória há, que mérito há a alguém, que algum benefício ou ganho pessoal pecando, sendo injusto? Nenhum. Não há glória alguma nos cristãos que são punidos por algo que fizeram de errado. Contudo, o grande mérito está em honrarmos a Deus com a nossa conduta justa, fazendo o bem, e sofremos injustamente, por isso sofremos acusação. Amém? Por fazer o bem. Nós sofremos porque nós amamos o Senhor Jesus. Nós somos sinceros. Nós agimos justo. Amém? Há uma glória, isto há uma recompensa, isto é aplausível diante dos olhos de Deus, amado. Amém? Nós lemos aqui. Amém? Se nós cometemos o errado, que benefício há, que glória há, que mérito há? Sendo injusto, não há glória. Glórias a Deus, amado. Mas aquele que faz o bem, esse é plausível diante de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, fala: tratai todos com honra. Amai-vos, irmãos, amai-vos, irmãos, temei a Deus, honrai o Rei, pois temos sendo beneficiados por Deus, irmão, quando nós agimos assim, amém? 1 Pedro 2, versículo 20, capítulo 2, versículo 21, 1 Pedro, para isso que fomos chamados, pois ser cristão, em parte, nos proporciona o grande privilégio de sentir a Deus, finalmente, quando somos injustamente acusados, de sentirmos a Deus, hein? De a glória de Deus, ela resplandece cada vez mais sobre nós, sobre a nossa face, amado. Amém? Está lá. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é meu. Observe o apóstolo Paulo falando, 1 Pedro falando, amém? O grande dom é a fé em Cristo. E a dádiva maior, podemos dizer, é o poder de sofrer por Ele, para podermos manifestar-lhe o próprio afeto e trabalhar por sua causa. O sofrimento, na verdade, é uma dádiva de Deus, pois nele o Senhor consola e consente que regozijemos, e esse sentimento é uma bênção, porque traz recompensa eterna, amados. Olha só que maravilhoso. Amém? Portanto, Paulo escreve isso para os filipenses imitarem o exemplo de Paulo. Vistes em mim, pela qual Cristo Jesus suportou o castigo injusto. Então isso nos mostra que como podemos suportar as aflições também, assim como Paulo, ele suportou todas as aflições, amados. Assim como Cristo padeceu, nós também podemos, da mesma forma, suportar os sofrimentos. Pagar o mal com o mal é insensatez, amados. É agir como um selvagem, é agir sem entendimento. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio. Mas pagar o mal com o bem é agir como cristão, como uma pessoa mansa. Amém? Então tá aí, amado. Esta mesma palavra que o Senhor tem nos dado,
Olha que maravilhoso, amado. Nós agradecemos agora, desde já, agradecemos por nós compreendemos a palavra do Senhor, entendemos que porque os mansos herdarão a terra, amados. Então nós precisamos aprender tudo isso para poder Deus trabalhar na nossa vida. Glórias a Deus, porque tudo isso aí é proveitoso para as nossas vidas, amados. Amém? Para nós que praticamos a justiça, que amamos ao Senhor, que confiamos, temos uma fé viva e confiamos no Senhor de um coração puro, sincero e genuíno, amados. Amados Deus, amado. Amém? Então tudo isso, amado, recebe esta palavra e medita em cada uma delas ao qual o Senhor tem nos dado. Amém? Vamos encerrar aqui, depois vamos dar continuidade assim, se Deus achar graça, e falar mais sobre pagar. Sempre você pagar, né? Pagar com bem, né, mano? Não com mal, pagar com bem. Amém? Então, desde já nós agradecemos por essa oportunidade. Agradeço os irmãos que têm acompanhado esse canal Tudo Fez Novo. E assim que nós encerramos, no nome do Senhor Salvador Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amém.